Sara, Maria, eu preciso do celular, viu? Para conseguir falar com ela, tá bom? A plataforma está falhando, acho que a internet. Vamos tentar pro celular. Tá. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Voltei aqui, Thalita. Vamos tentar mudar de... Vamos tentar fazer pelo WhatsApp do celular. Vamos ver, pelo vídeo. Para ver se melhora a conexão. Subiu sua voz. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tentar pelo celular aqui. Eu vou te chamar, Thalita. Muito obrigado, Maria. Pode fechar. Ó, tô te chamando aqui. Thalita, tudo bem? Aqui é o professor Júlio César Sanches. Eu estou te ligando no vídeo para que possamos conversar. Talvez a transmissão fique melhor, tá bom? Vamos tentar? Acho que a Thalita está com um problema, hein, de internet. Oi, Thalita. Acho que é a sua internet, viu, Thalita? Thalita? Oi, Thalita. Oi. Tudo bem? Vamos tentar por aqui? Ó, aqui ficou bom, hein? Não vai de um jeito, vai de outro. O importante é que a gente vai conversar, eu vou te ajudar, mas com o professor você tem um amigo aqui. Quero o teu bem, tá bom? Tá bom, obrigada por ter ligado. Então, eu não sei se o doutor escutou o que eu tinha falado. Eu escutei, eu comecei, eu escutei. Uma área grande, e aonde nós paramos, né? É um embrólio. Coitada da doutora Thalita. A doutora Thalita já assumiu um caso complexo de família ainda. Deus, preciso ajudar ela. Várias ações, tem até ação de uso capião em andamento. E essa ação está em andamento de uso capião? Então, tem várias ações de uso capião em andamento. Tem a pessoa que... Porque ele vendeu a área, né? Aí ele vendeu, aí a outra pessoa que assumiu a área entrou com a ação de uso capião e está tentando somar a posse dele, né? Que ele ficou 40 anos na área. Então, assim, essa ação tem
as ações também dos irmãos dele, que querem anular um negócio que foi celebrado por ele, porque fala que a posse era da família, da mãe dele, tudo, e são vários irmãos, tem mais de 8 irmãos, então eles estão tentando anular um negócio celebrado por ele. Tem outras ações também de reintegração de posse, de vizinho, então assim, é uma área até violenta, tem violência, tem gente armada, é bem complexo assim, no caso. Então assim, eu entrei com essa ação de uso capião de inventário, e aí eu estou tentando abrir a matrícula, né, da área, porque eu peticionei falando do juiz, não falei que tinha posse na área, que outras pessoas têm a posse, e agora o juiz intimou a fazenda para se manifestar. E a fazenda não se manifestou ainda a respeito. Se eu conseguir a matrícula, eu iria entrar com a ação reivindicatória de propriedade. Então, assim, eu não contestei essas ações estão em andamento também, porque eu tenho medo deles procurar meu nome no ESAD e ver que eu estou tentando abrir a matrícula da área e prejudicar também o inventário, né? Então eu estou aguardando a abertura dessa matrícula para peticionar nos outros processos que estão em andamento. Só que assim, essa pessoa, quando ela alega que essa área foi de uma indenização trabalhista, que a pessoa deu essa terra para ela como forma de indenização trabalhista. Não existe matrícula e assim, eu queria ver qual que seria a melhor forma para eu contestar essa posse, porque não é uma posse mansa e pacífica. Os irmãos estão brigando com essa pessoa que ficou na área. Existe essa outra pessoa que está na posse, que também está discutindo, tentando somar a posse dele. Ele junta um contrato de compra e venda de 2012, mas a pessoa ficou na área até 2020. E ele fala que ele deixou essa pessoa na área até 2020 porque, na verdade, ele ainda estava esperando o uso capião dele sair, para depois ele entrar na área. Então, assim, é uma confusão muito grande, bem complexo, cara. Parabéns pela coragem, porque não é fácil. Atuar em caso de família, pai, mãe, vovó, tio, não é fácil, nosso. E o caso é complexo, né, Thalita? O caso é complexo, doutora Thalita. Qualquer pessoa no inventário. Então, assim, deu bastante trabalho mesmo, está dando bastante trabalho, é bem complexo. Inclusive, o meu tio tinha levado para outros profissionais e ninguém queria pegar, porque falou assim que seria impossível o caso de conseguir. Mas, assim, eu peguei porque eu pensei nessa questão do inventário, né? Poder abrir. Como correu tudo bem o inventário, o juiz não questionou nada, então... agora eu estou tentando essa parte de abrir a matrícula mesmo. Legal. Mas assim, eu queria que o doutor desse uma luz na questão da uso capião mesmo, assim, porque tá bem difícil. Conta comigo, tá? Ganhou um amigo, um professor, um mentor para te ajudar. Já te convido de antemão, você é o perfil que eu gosto na pós-graduação, pessoa do bem, estudiosa, corajosa, então te convido a fazer minha pós online, vai ter a presencial em São Paulo. Eu faço alguns cursos dentro do escritório, a sala de reunião é grande e nós temos um auditório grande também no escritório, no meu escritório. Então, uma vez por mês eu dou um curso presencial. O último foi sábado agora, foi um sucesso. Veio gente do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Acompanha, doutora, porque aí você vem para participar do curso de prática. Um monte de gente, um monte de advogado, estudando casos práticos, viu? Bem legal, tá? Doutora, parabéns. Eu comprei o livro do doutor. Comprou o Direito Imobiliário de AZ? Comprei, tá aqui comigo. Que legal, que honra. Esse livro é o livro de Direito Imobiliário mais vendido no Brasil hoje. Fico muito feliz, muito feliz. Mas, doutor, eu não achei nenhum modelo no seu livro da reivindicatória de propriedade. É porque a reivindicatória você vai achar no outro livro, que é Propriedade e Posse, que aí é específico nesse assunto. Ou no livro de uso capião. Mas se a doutora precisar, faz a peça, manda para mim que eu olho, eu te dou algumas sugestões, se a doutora permitir, com muito respeito, muito carinho, para poder fortalecer, tá bom? Eu olho sim, pode mandar pelo WhatsApp, tá? Muito bom, obrigada. Pode mandar que eu olho e se sentir mais à vontade, marca a mentoria e a gente faz a retificação dela juntos, na plataforma, que dá para corrigir, tá bom? A plataforma é muito boa, é que hoje eu não sei, a internet, não sei o que está acontecendo, mas faz parte, né? Faz parte. O importante é que...
Doutora, parabéns, a estratégia é muito boa, você enxergou uma luz no fim do túnel. Nós temos as possessórias e as petitórias. Possessória, reintegração, manutenção e interdito proibitório. Petitória, reivindicatória, emissão da posse e ação de resgate. A doutora foi muito inteligente. A doutora está buscando, através do inventário, ter o registro. Porque aí vai numa outra briga. Vai na briga da súmula 487. Numa discussão de posse, prevalece o domínio. É uma súmula do Supremo. Nós temos vantagem em discutir o domínio e não a posse. Ainda mais uma posse dessa, que o invasor já está lá há 20 anos, né? Então, parabéns. Só que por outro lado, doutora, eu sei que a doutora não quer chamar atenção no inventário para ninguém aparecer lá, mas se a gente deixar o uso capião andar sozinho, é perigoso, né? Uma orientação que eu lhe dou, com muito carinho, eu faria isso, eu posso entrar nos usos capiões, que devem ser vários, como o terceiro interessado. Se eu for citado, eu apresento a contestação. Se eu não fui citado ainda, eu quero me antecipar a isso, eu entro como terceiro interessado e apresento uma peça como se fosse uma contestação. Eu faria isso, doutora, eu faria isso. Por quê? É mais fácil você colocar uma sementinha na cabeça do juiz ou da juíza para que o uso capião seja improcedente, ou ele ou ela marque uma audiência de instrução e julgamento, do que deixar correr, entendeu, doutora? Então, mas aí seria contestação, porque não cabe oposição, né? Na ação de uso capião não cabe oposição. Não. Na verdade, qual que é o momento processual? Após a citação, você vai apresentar a contestação. Quando você entra no uso capião por vontade própria, aí a peça chama terceiro interessado. Você vai pedir habilitação como terceiro interessado. A doutora vai apresentar uma peça como se fosse uma contestação, mas não pode chamar de contestação, porque é terceiro interessado. E não pode esquecer de pedir que seja habilitado como terceiro interessado. Entendeu, doutora? Entendi. E aí eu posso colocar no nome do espólio, porque o espólio tem personalidade, né? Pode colocar sim. Ou eu entro com o nome de... Porque, na verdade, assim, é meu bisavô, né? Então, assim, só tem uma pessoa viva hoje, que é o herdeiro necessário. Só um que está vivo. E ele tem leucemia, já é uma pessoa mais idosa. Então, seria mais interessante entrar no nome dele ou entrar no nome do espólio? Eu faria no nome do espólio, porque o inventário está em andamento, né? O inventário judicial, a doutora consegue provar isso através da certidão de breve relato. Eu faria em nome do espólio. Essa habilitação, doutora, ela é importante. Por mais que eles vão perceber o inventário em andamento, mas o inventário ele é meio blindado. Porque o inventário, se eu não tenho, de fato, direitos sucessórios, eu não consigo fazer muita coisa no inventário. Então, eles podem até querer fazer alguma coisa no inventário, aparecer, se habilitar, mas não vai gerar efeito. Agora, a doutora no uso capião gera efeito de atrasar o uso capião. Entendeu? E a questão, assim, da nulidade do processo por eles não terem sido citados, os proprietários, pode alegar nulidade de citação? Pode. Na verdade, a doutora, fora o que já está fazendo muito bem, que é o andamento no inventário, para tentar lá na frente, se der certo, fazer uma reivindicatória, e aí vai ter que usar a tese que não tem prescrição, porque tem juíza sem vergonha que fala que tem prescrição de 10 anos, né? Mas hoje ainda bem que a jurisprudência fala que não, porque é um direito de propriedade. Fora esse caminho que a doutora criou inteligentemente, eu faria habilitação nos usos capiões, que eu descobrisse, e eu faria também por fora, orientaria a doutora a fazer uma ação chamada ação declaratória de nulidade de ato jurídico. A ação declaratória de nulidade de ato jurídico. O que a doutora ia pedir? A nulidade de qualquer contrato verbal ou escrito da área. Porque essas pessoas que saíram vendendo a posse lá, eles foram invasores mesmo, grileiros? Então, o meu bisavô, ele deixou essa pessoa ficar na área. Tá. Ele deixou e foi ficando. Mas, assim, ele sabia que não era de propriedade dele. Entendi. Tinha uma pessoa que ficar. Então, assim, eu queria ver com o doutor se eu poderia alegar, por exemplo, que ele tinha conhecimento de que existia dono, que existia proprietário. Porque ele ficou assim, mais de 40 anos lá. E aí em 96, o meu tio comprou a área dele. Tem até um contrato certinho, assim, comprando essa área dele. Só que como ele era uma pessoa muito simples, deixou ele ficar. Aí ele continuou e foi ficando. Mas continuou, entendeu? Ele tá lá até esse tempo, até 2020 que ele vendeu, né? Agora ele vendeu.
Mas assim, em 1996 ele vendeu também essa área. Vendeu também. Mas assim, vendeu em tese porque ele não tem propriedade, né? Então vendeu. E o meu tio também assim comprou e deixou ele ficar, também deixou. Então assim, o que tem hoje é essa transcrição de 1963, que não existe matrícula e consta certinho lá nessa transcrição essa reserva, escrito condições. Deixa como de propriedade de fulano e beltrano, é a propriedade de 2.000 metros, e assim, é uma área que tem um valor muito bom, por isso que assim, tem muita briga, né? O pessoal quer a área, né? Isso. Tem investidores da cidade que estão usando os irmãos dessa pessoa que estava na posse para tentar pegar a posse, para tentar anular o negócio que foi celebrado, porque é uma área que vale bastante dinheiro, assim. Então, por isso que tem muita gente envolvida, assim, tem mais de 50 pessoas envolvidas. Nossa, que briga, hein? Doutora Thalita, deixa claro para a família que é um caso difícil, um caso complexo, que demoraram para correr atrás, porque a doutora está atuando muito bem, está tentando achar um outro caminho, que é o direito registral, as petitórias, né? Mas vai ter muito trabalho, viu? Vai ter muito trabalho, porque olha só, a doutora vai ter que se habilitar em cada uso campeão. Sim. Vai ter que se habilitar em cada uso campeão e vai ter que, quer queira, quer não queira, em até 60 dias aí, distribuir uma ação declaratória de nulidade para pedir o quê? A nulidade do ato jurídico, dizendo que foi uma simulação. A pessoa tinha mera tolerância, um comodato verbal e saiu vendendo a área, né? Ela picotou a área, né? Ela fez um loteamento irregular, né? Tem uma pessoa que fez a retificação da área. Ela tinha as áreas vizinhas, ela fez a retificação e aí ela abriu uma nova matrícula. E ela está usando essa nova matrícula como se fosse da área. E o juiz não tem esse conhecimento, aí usa essa nova matrícula falando que é proprietário da área. Mas na verdade não existe proprietário nessa área, assim, não existe matrícula dessa área. E agora eu estou também tentando fazer um cadastro no INCRA do CCIR para recolher os ITR também dessa área. E assim, as pessoas estão com muito medo, né, de recolher o ITCMD, porque já foi citada a fazenda para recolher o ITCMD. E aí eles vão ter que recolher e às vezes não vão ter a propriedade da área, por causa dessas ações que estão em andamento. Então tem o ITCMD para recolher, o ITR de 5 anos para trás, que vai ter que recolher também. E assim, às vezes vai ser um valor que vai recolher e vai ser perdido. E o valor vai ser alto do ITCMD, porque o valor da área é um valor bom. Sabe, doutora Thalita, o que eu vejo nesses casos, né, quando é muito tempo? Vai ter que fazer habilitação nos capiões. O que a doutora está fazendo de seguir um outro caminho, de tentar achar uma luz no fim do túnel através das petitórias, está de parabéns. É um outro caminho, uma outra briga. Mas não dá para abrir mão nem de se habilitar dos usos capiões e nem de soltar uma ação de nulidade, né? E vou ser sincero, doutora Thalita, se alguém propor acordo que a doutora acha interessante para o pagamento da área, talvez seja uma boa alternativa, porque são processos que vão durar anos e anos, hein? Sim. Tem ação de nulidade aqui no escritório que vai para 7 anos. Nossa. Então, na verdade tem um processo físico dele também de uso capião, que eu não sei por que ele não conseguiu a uso capião nesse processo físico, eu ainda não tive acesso aos autos. Eu não sei, porque assim, faz 40 anos mesmo que ele está na área, assim, sabe? Ele vendeu agora, mas está tentando somar a posse. E aí a questão dessa pessoa que comprou a área, e aí ele falou que comprou e colocou um contrato lá no processo de 2012. Só que ele deixou essa pessoa também na área até 2020. E como em 2020 teve a briga da família dele, tentando tirar ele da área, aí ele resolveu sair da área. Eu também posso alegar a prescrição desse contrato de compra e venda, porque ele comprou em 2012 e quem de boa fé compra uma coisa e só depois de 7 anos... Mas você sabe, doutora, que a lei ela não fala de prazo para registrar, né? É uma falha que nós temos na Lei 6.015. Eu faço a escritura pública, mas eu não tenho prazo para registrar. A gente sabe que na prática, quanto mais tempo você demora para registrar... Não tem escritura, é só contrato de gaveta. Mas por analogia a esse artigo, quando a gente bate na prescrição, não tem dado muito certo. Hoje, o que a doutora tem que fazer? Tem que fazer uma nulidade, porque a doutora bate na simulação.
o seu avô, né, ele emprestou a área, então ele tinha o quê? Não tinha posse, porque era um comodato verbal, uma mera tolerância, e ele agiu de má fé. O que ele fez? Ele vendeu uma área, uma posse que ele não tinha. Ele não tinha posse, não tinha direitos possessórios. Então, a doutora, para ter chance de ganhar essa ação, vai ter que fazer o quê? A ação declaratória de nulidade de ato jurídico com a tese de simulação. A prescrição eu deixaria de lado. Por quê? Porque os juízes, eles aplicam por analogia que não tem prazo para registrar a escritura pública, mas isso cabe no contrato de gaveta também. Então, seria uma tese que o juiz ou a juíza maldoso, maldosa, poderia se livrar do processo, aplicar a jurisdição defensiva. Entendeu, doutora? Entendi. Mas, assim, o contrato que ele não... o contrato que ele celebrou também foi de compra e venda. Como que ele realizou um contrato de compra e venda, sendo que ele não era proprietário? Ele só tinha a posse. Mas aí a doutora vai conseguir pegar onde? Lá na simulação. Porque a doutora vai falar que não respeitou o formalismo do artigo 108 do Código Civil, entendeu? Bate nisso, fala, não respeitou as regras do formalismo do artigo 108. Diante disso que é a nulidade em virtude da simulação. E a ação de nulidade não tem prescrição. É o lado bom para te ajudar. Porque é um ato muito grave, então não tem prescrição. O ato anulável tem, 4 anos. Mas a doutora vai bater o quê? No ato nulo, que não tem prescrição, entendeu? Entendi. E aí, no polo passivo da ação, eu coloco essa pessoa que está na posse hoje, eu posso colocar a pessoa que vendeu a posse, né? Pode. E os irmãos dessa pessoa que hoje estão tentando também anular o negócio que foi celebrado, precisa colocar também? Pode. A doutora pode fazer o quê? Pode pedir, e é legal isso, hein? Pede a reintegração de posse. Requer a nulidade do ato jurídico, em virtude de simulação, e de forma acumulada pede a reintegração de posse. Isso vai assustar o pessoal, vai forçar acordo e pode causar efeito mesmo de reintegração ou converter em indenização. Entendeu? Entendi. Então, é porque assim, lá nessa área tem essa pessoa que está na posse hoje, ele está construindo um prédio lá. E assim, a prefeitura manifestou que não existe, que o juiz pediu, oficiou a prefeitura, não existe cadastro no nome dessa pessoa, nem nada. E é uma área rural lá. E assim, então a pessoa está construindo lá, eu não sei como, porque eu acho que não tem o habite, não tem autorização para construção. E ele está construindo um prédio. Nossa, deve estar tudo irregular, né? Tudo irregular na prefeitura, no cartório. Doutora, que trabalhão que a doutora vai ter, hein? Tomara que a família, porque a família às vezes não é grata, né? Fala, doutora, está fazendo com pouco caso, porque não tem tempo, porque... Olha, tem que fazer uma reunião com essa turma, nem que seja online, hein? Falar, casa é difícil, eu tô aqui, hein? Se conseguir, tiver extra, é porque era muito fácil. Se não conseguir, porque é incompetente. Se cobrou, né, ingrata. Se não cobrou, por que não cobra? Para fazer com uma vontade era melhor ter cobrado. Advogar para a família, você não consegue agradar nunca, né, doutora? É difícil, né? Tá bem complicado, sim. São 30 pessoas e, assim, nossa, é bem complexo falar com todo mundo, cada um pensa de um jeito, tá difícil. Até para recolher alguma coisa, para fazer os trabalhos que tem que fazer o contador rural, tá bem complexo. E essa questão também do ITCMD, né, que eles vão ter que recolher o ITCMD e não sabe se vai levar a propriedade. É verdade. Por quê? Porque se a doutora conseguir chegar ao final do inventário, tem um formal de partilha. A hora que registrar o formal de partilha, os herdeiros deixam de ser... Não, eu tenho um formal de partilha. Eu já tenho formal. Já tem? Já tem. O processo do inventário já transitou. Que legal. Resolveu. Deu certo. Só que quando eu levei o formal de partilha no cartório, o cartório deu a nota devolutiva que não existia matrícula. Meu aí Deus. eles não poderiam registrar. Entendeu? Aí agora eu peticionei no processo falando para o juiz que é uma área muito antiga, anterior à lei de registro público, e aí eu estou pedindo para o juiz para autorizar a abrir a matrícula. Entendi. Mas, assim, a doutora poderia fazer o quê? Para tentar salvar essa estratégia do inventário. Nós temos uma jurisprudência no Brasil, a doutora poderia propor ação reivindicatória, mas a parte ativa, né, a legitimidade ativa seria do espólio, representado por inventariante. Quem que é o inventariante nesse caso? É o herdeiro necessário, o irmão da minha avó. Tá. Que está vivo. Tá.
Por quê? Porque é uma tentativa. Parte da doutrina entende que existe reivindicatória nessa situação, é uma exceção. Porque a reivindicatória a gente tem que ter o registro de propriedade no nome da pessoa do autor. Nesse caso, não. A gente estaria usando o quê? Uma alternativa, dizendo, ó juiz, por mais, eu sei que precisa ter o registro no cartório de imóveis, mas eu estou fazendo uma reivindicatória porque só falta registrar o formal de partilha. A gente sabe que já tentou registrar e deu nota devolutiva. Mas seria uma tentativa para a doutora conseguir fazer uma reivindicatória com tutela antecipada de arbitramento de aluguel, entendeu? Ah, entendi. E a reivindicatória, ela é mais rápida, não é? A reivindicatória, ela é mais rápida e tem súmulas, tem julgados a nosso favor. A súmula 487 diz que uma discussão de posse prevalece o domínio. Só que o caso que a doutora assumiu é um caso difícil, por quê? Tem jurisprudência para tudo. Se pegar um juiz, uma juíza desatualizada ou desatualizada, ele pode julgar extinta essa ação reivindicatória, falando, não, o meu entendimento tem que ter registro. Não tem registro, não há que se falar reivindicatória, ação petitória. Mas a maioria entende que sim, que é possível propor ação assim. Porque seria uma exceção. A doutora fez o inventário, tem o formal de partilha, tem a certidão da inventariante, né, que elegeu o inventariante. Então, pegaria esses documentos, faria uma reivindicatória com tutela antecipada de arbitramento de aluguel. Só que no polo ativo teria que aparecer quem? O espólio, representado pelo inventariante. Pode ser uma estratégia que dê certo. Já deu certo aqui no escritório algumas vezes, não foram poucas não. É uma saída para a doutora continuar essa estratégia bonita que a doutora criou. Só que não é aquela saída tão segura se a doutora tivesse conseguido registrar o formal de partilha. Entendeu? Entendi. Legal, vou tentar. Então, mas assim, então existe chance de entrar com a reivindicatória? Existe. Com o formal. Com o formal, porque na verdade, para fazer petitória tem que ter o registro. A doutora está fazendo o quê? Está fazendo a exceção. A exceção no arbitramento de aluguel e a exceção na reivindicatória é o formal de partilha. Ou, através do inventário, né, a certidão de breve relato, provar que o inventário está em andamento, sendo que o polo ativo da ação é o espólio, entendeu? Mas o doutor acha que, assim, se eu entrar com essa ação, eu não corro o risco dessas pessoas que têm a posse entrar no inventário e falar para o juiz, existe posse nessa área, tem pessoas que estão na posse há tantos anos, e, sei lá, tentar prejudicar para não ser aberta a matrícula dessa área? Não, porque o inventário provavelmente já até arquivou. Porque a doutora fez o inventário, pegou o formal de partilha e está tentando registrar. Se não arquivou, vai arquivar logo mais. Então ninguém vai aparecer no inventário. O inventário discute direito de sucessões. E se aparecer, não vai gerar efeito. Não vai gerar efeito que vai prejudicá-la. Eu tentaria, doutora, como está tudo perdido, tem que deixar claro, né? Como é algo que ocorreu há 20 anos atrás, está tudo perdido, é um investimento que pode salvar e é um investimento que pode dar em nada. O pessoal tem que saber disso, né? E dentro das chances que a doutora tem, eu faria uma reivindicatória com a legitimidade ativa do espólio representada pelo inventariante. Nessa mesma ação eu pediria arbitramento de aluguel. Porque assusta, porque a ideia é forçar acordo. Conforme começa a aparecer ações, pode ser que o invasor que está ali, já com uso capião da mente, ele queira fazer um acordo. Mas eu não abriria a mão. Depois de ir lá nos usos capiões que eu descobrisse, me habilitasse para falar, não é posse pacífica, nunca existiu posse, porque quem vendeu nunca teve a posse, era mera tolerância, era um contrato de comodato. Então, eu iria nisso, porque nessas tentativas da doutora se habilitar em cada uso capião, onde pode surgir acordo. Um propõe 100 mil, outro propõe 50 mil. Talvez é melhor a doutora ter 10 acordos das pessoas, os posseiros, comprando os direitos possessórios, do que esperar julgar uma ação tão demorada, né? Entendi. Interessante esse posicionamento. Foi bom falar com o doutor. Eu faria, doutora. Eu faria uma reunião com a família e falaria, olha, é um caso difícil, um caso complexo. Eu só estou atuando nesse caso porque eu gosto do que eu faço, sou estudiosa, mas qual o caminho que nós temos hoje? Atirar com metralhadora, para ver se surge acordo. E para atirar com a metralhadora, com bazuca, eu precisaria fazer o quê? Uma reivindicatória, onde a parte ativa seria o espólio. Nessa reivindicatória, eu iria pedir a desocupação com base no documento e o arbitramento de aluguel em tutela antecipada. Fora isso, eu tenho que me habilitar em cada uso capião que eu descobri judicial, além de me habilitar em cada... Oi, doutora. Tem justiça. Desculpa. Imagina. Desculpa. Tem um uso capião que está em segredo de justiça, que eu não consegui acesso.
Ah, mas a doutora pede para se habilitar, falando que é parte interessada porque são os legítimos proprietários, e informa que gostaria que o segredo de justiça fosse impugnado. Porque segredo de justiça é só em algumas ações que envolvem atos vexatórios, então dá para voltar atrás. Às vezes a parte de má fé cadastra segredo de justiça, entendeu? Entendi. E doutora, e não abriria a mão de fazer a nulidade também. Porque olha que legal, a hora que a doutora se habilitar em cada uso capião, o que a doutora vai fazer? Existe uma ação reivindicatória com arbitramento de aluguel em andamento. E existe uma ação anulatória, entendeu? Entendi. E, assim, essas ações estão correndo no Fórum de Pedregulho, uma cidade bem pequena aqui de 10 mil habitantes. E eu estou em outra cidade aqui no interior de São Paulo, um pouco maior. Aí o doutor acha que seria interessante protocolar lá no Fórum de Pedregulho, porque, assim, na cidade que está esse imóvel é em Ribanha, lá não tem fórum. E aí, assim, o juiz já tem muitas ações envolvendo, tem violência, tem advogado, até inclusive briga assim de advogado que perdeu o dente. Nossa. Tem briga de física mesmo, violência física. Então, assim, às vezes eu penso em protocolar aqui em Franca, uma cidade que é vizinha a Pedregulho. É que o direito imobiliário, a gente não pode escolher, esse é o problema, né? Direito imobiliário tem que ser o fórum do imóvel. Quando envolve direitos e obrigações, aonde foi assinado o contrato. Então, não dá muito para fugir, né? Vai ter que ser no fórum de lá, né? Sim, é que assim, o inventário eu abri aqui, né? É que o inventário segue o direito às sucessões. Agora, a briga de posse vai ter que ser lá mesmo. Não tem como fugir da competência. Agora, doutora, eu faria tudo isso, viu? Já que é para entrar na briga... Agora, eu não sei se a doutora está cobrando honorários da família, mas a família tem que respeitar muito a doutora, porque uma ação de nulidade custa 15 a 25 mil reais. Uma ação de nulidade. A ação reivindicatória, desse jeito que a gente desenhou, com tutela antecipada, ela custa de 12 a 15 mil. A habilitação no uso capião, cada uso capião, o valor é de 10 mil reais. Então, olha só, né? Eu falo isso porque às vezes a família só sabe criticar, né? Ah, tá fazendo com má vontade. E a família está te devendo aí de honorário, se a doutora for fazer tudo isso, mais de 80 mil reais, viu? Então, assim, eu ainda não cobrei nada, não recebi nada. Só que se eu tiver êxito na ação, foi combinado, mas assim, não tem um contrato ainda, ninguém assinou. Que se eu tiver êxito, aí eu vou receber 30% sobre o valor do imóvel. O imóvel está avaliado em 2 milhões. Entendi. Mas assim, eu ainda não recebi nada, eu não sei se vai ter êxito, né? Doutora, com muito carinho, eu quero o teu bem, mais que um professor aqui, um mentor, quando você precisar eu tô aqui, você ganhou um amigo, eu quero o teu bem. As pessoas são ingratas, com todos os profissionais, né? Com médico, morreu, não presta médico, não presta médico. Advogado também. Eu orientaria a doutora a fazer uma reunião, falar, gente, eu fiz um levantamento, aqui nós vamos entrar numa guerra. Nessa guerra eu vou ter que fazer o quê? A reivindicatória com tutela antecipada de arbitramento de aluguel. Eu vou ter que fazer uma ação de nulidade de ato jurídico em virtude de uma simulação. E vou ter que me habilitar em cada uso capião. Além disso, eu vou ter que fazer uma impugnação no cartório de imóveis. Por quê? Porque tem o uso capião extrajudicial. Então, pega uma pessoa, tem um contato, alguma coisa, faz o uso capião extrajudicial. Então, além da habilitação no uso capião judicial, a doutora vai ter que fazer uma peça de impugnação e protocolar no cartório. Esses serviços, em média, a ação de nulidade, de 12 a 25 mil. Habilitamento em uso capião judicial, 10 mil. Impugnação no cartório extrajudicial, uma peça simples para impugnar, para avisar o cartório. Também algo em torno de 10 mil. São ações caras, onerosas, pelo trabalho, pelo estudo, pelo tempo, né? Deixa claro isso. Se a doutora realmente combinou isso, então faz um contrato de honorários para amarrar isso. E fala que a doutora precisa de um valor mensal, nem que seja mínimo, um salário mínimo, não sei, para tocar todos esses processos, porque a doutora vai gastar gasolina, vai gastar tempo, vai gastar mentoria, entendeu? Que são pessoas muito simples, elas não sim. Tanto que essa área estava perdida lá, né? Assim, ninguém deu importância para essa área. A não ser que a doutora falar assim, eu vou arriscar, eu vou fazer o objeto de aprendizado, que vai aprender muito, por causa é difícil, né? Aí a doutora faz como objeto de aprendizado, mas não deixa de formalizar isso no contrato. Ou pelo menos manda um e-mail para cada um, conforme ficou pactuado, entendeu? A doutora se protege. Sim. O uso campeão extraordinário que está em andamento, desculpa, não foi extrajudicial que eu eu sei.
Eu sei que em andamento tem uso campeão judicial, mas a gente tem que pensar que no cartório pode alguém agir por baixo dos panos. Então, além da habilitação no uso campeão judicial, extraordinário, é importante fazer uma peça de impugnação e protocolar no cartório de imóveis, porque se alguém tentar o uso campeão extrajudicial, a doutora também impugnou lá, entendeu? Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Ô, doutora, e no e-mail coloca também que a doutora tem a participação com o êxito da ação, mas também com os acordos, porque a doutora vai soltar uma habilitação, uma nulidade, vai fazer ação investigatória com arbitramento de aluguel. Aí pode ser que muitos, né, a tendência é essa, queiram fazer acordo, porque é um volume grande de ações. E aí, se a doutora não deixou claro isso, não, só se ganhar ação, acordo a doutora não tem direito, só que a doutora que fez todo um trabalho bonito, entendeu? Entendi. Legal, muito obrigada, foi muito bom falar com o doutor, nossa, abriu a Não, a intenção é essa, te proteger, trazer teses para ajudar as pessoas, mas proteger a doutora como advogada, porque a gente precisa proteger a carreira, né? Como que chama o livro do doutor, sem ser o Direito Imobiliário de A a Z? Tem as peças? Tem um livro de contratos que saiu agora, mas tem um livro de uso capião puro e uso capião judicial. Se a doutora digitar no Google, livros do professor Júlio, do autor Júlio, do doutrinador, aparece vários lá, viu? É específico da uso capião? Específico da uso capião. Entendi. Vou procurar. A doutora também, se a doutora quiser, monta a peça, marca uma mentoria. Nós vamos lá na plataforma, se Deus quiser, a internet vai estar funcionando bem, aí eu consigo corrigir, acertar a peça para a doutora, explicar passo a passo. Se a doutora quiser e precisar, me coloca à disposição, tá bom? Nossa, para mim é excelente, a opinião do doutor é muito importante. Que legal, fico feliz. Eu faço isso, o doutor está falando para fazer nessa plataforma da pós-graduação? Não, na plataforma de atendimento. Quando eu faço mentoria, a doutora consegue abrir a peça ou eu. E eu vou corrigindo a peça, alterando, incluindo, e a doutora também. É muito legal. Entendi. Tá bom. Tá bom? Mas nesse link, então. É um link que o pessoal vai te mandar do escritório. A Sara vai te mandar quando você marcar a mentoria, tá? Tá bom. Doutor, ele não está precisando de uma advogada aí para ajudar o doutor? A doutora é de São Paulo, estado de São Paulo? Tô. E da cidade de São Paulo? Não, eu estou no interior de São Paulo, mas eu já morei em São Paulo, eu poderia mudar para São Paulo também. Tá. Nós vamos abrir algumas vagas, mas eu vou verificar com a Ana, que é a nossa gerente aqui do escritório. E será um prazer sim. Se abrir, eu te aviso, tá? Aviso sim. Seria um prazer trabalhar com o doutor. Que legal, fico muito feliz. Muito obrigado, viu? Pelo carinho, pelo respeito, é recíproco, tá? Conta comigo, ganhou um amigo, quero o seu bem. Esse caso eu estou à disposição para te ajudar com mentoria, faz a minha pós online, o custo é baixo, R$ 958, a gente gasta dinheiro com cada curso besta, né? Hoje em dia na área do direito imobiliário, tem muita gente vendendo curso de regularização de imóveis, você vai ver, nem advogado é. Como que não é advogado, vai ensinar a doutora como fazer alguma coisa. É muito vendedor, né? Muita gente picareta. Tem poucos profissionais que atuam nessa área. Verdade. Né? Pouca gente que entende, que gosta, vive disso, vence, né? Vence um leão por dia. Tem muito mentiroso nessa área. Gente que nem advogada é. Cartorário, como que vai ensinar você a advogar? Como que eu sou cartorário, como que eu vou ensinar a doutora a ganhar milhões se eu mesmo não advogo? Eu não confio em mim, né? Sim. Mas todo curso, toda a profissão tá assim. É o mundo dos coaches, né? Só sobrevive os mais competentes, né? Verdade. Estou à disposição, fica com Deus, tá bom? Muito obrigada pelas orientações, foi muito importante as suas orientações, o que o senhor falou foi muito importante para mim. Muito obrigada, eu vou passar as peças que eu quiser então lá na plataforma. A doutora agora, a doutora sabe o leque que a doutora tem de opções. Dá para ir para a guerra com tudo. Isso pode gerar o resultado útil, ganhar as ações, e pode gerar acordos, né? Porque são peças com teses reais, né? Aí vai de cada familiar se vai dar valor ou não, né, doutora? Né? Tá bom? Formaliza o que você combinou com eles, hein? Se não tiver contrato de honorários, pelo menos por e-mail, WhatsApp. As pessoas são esquecidas, hein? Depois a doutora tem todo esse trabalho, começa a ter resultados, um faz acordo de 100 mil, outro de 50 mil, outro de 30 mil. Ninguém lembra da doutora e o serviço bem feito que fez. O doutor acha
qual que seria a chance assim, de ter êxito nessa demanda? Muito difícil. A nulidade tem porque ocorreu uma simulação. Só que hoje nós vivemos uma jurisdição defensiva. Tem muito juiz e juíza que se livra do processo para bater meta no CNJ. Esse é o problema. Se pegar um juiz, uma juíza decente, honesto, honesta, ele vai julgar procedente, porque tem teses boas. E a pessoa era um comodato, mera tolerância e saiu fazendo um loteamento irregular. O problema é o nível do judiciário, que infelizmente não deixa a desejar por falta de vontade, né? Então, a peça de nulidade, eu acredito muito nela, na ação. É muito eficaz nesse caso concreto. A habilitação vai ajudar a atrasar, mas se a pessoa conseguir provar os pressupostos, ela vai ganhar o campeão. A reivindicatória, nós estamos na mão do judiciário. Se pegar um juiz, uma juíza que entende que está na exceção, ótimo, nós vamos ganhar. Se pegar um juiz que entende que não, que é a minoria, um juiz, uma juíza, ou querer se livrar do processo, ele vai falar que caiu na prescrição de 10 anos. Entendeu? Sim. E tem mais uma açãozinha que eu quero explicar para a doutora. Depois de tudo, se a doutora começar a descobrir que ganharam os campeões judicial, ganharam e registraram, existe uma ação que chama Ação Declaratória de Nulidade do Registro dos Campeão. Então, ainda teria uma ação fênix para tentar forçar um acordo, entendeu? Entendi. Muito obrigada, então, doutor, pelas informações. Eu agradeço. Muito obrigada mesmo. Fica com Deus, tá? Conhecimento. Eu agradeço. Parabéns. Obrigado mesmo. A gente estuda muito, escreve muito livro com muito amor e carinho, com respeito, tá? Tem meu respeito, sim. Parabéns. Tchau, doutora. Tudo de bom. Muito obrigado. Tchau. Espero ter ajudado. Tchau. Obrigada, tchau.